Assim, a sua memória familiar, né? Buscando reconstituir. Então, onde você nasceu, foi aqui no bairro, qual cidade, onde que foi, quem eram seus avós, quem eram seus pais, né? Então, um pouco isso, assim, conta um pouco como é que foi esse seu primeiro momento, como que a Simone Chega no estreia mundo. aqui. Eu nasci em São Paulo. Meus avós, minha avó é paulistana, meu avô não, meu avô era campineiro, né? Mas veio para São Paulo muito jovem. E eu sou neta de Inocêncio Tobias e Dona Cacilda da Costa, conhecida como Dona Ciá. Meus pais são Magali dos Santos e Carlos Alberto Tobias. E é muito engraçado, né? Que minha primeira infância foi aqui, na Barra Funda. Mas na minha família, a única pessoa que nasceu na Barra Funda foi minha mãe. Entendi. E minha mãe nasceu em casa, ela nasceu na Rua Cruzeiro. Então a gente sempre falava a Barra Funda de baixo, né? Que é depois da linha do trem. E a Barra Funda de cima, que é aqui, o lado de cá. Tirando tendo como referência o Alarico, tem a linha do trem ali, que é no final da Conselheiro Brotero, tem uma escola estadual que eu estudei lá. Então aí tem a linha férrea, do lado esquerdo da linha férrea é a Barra Funda de baixo e aí a Barra Funda de cima pra cá. Sim. E você tinha irmãos? Eu tenho irmãos. Tem irmãos? Eu tenho irmãos. Por parte de mãe e pai, nós somos em 3, eu, Marcelo e Taluana. Marcelo nasceu na Cachoeirinha, musicista, percussionista. A Taluana nasceu na Bela Vista, assim como eu. E também é pedagoga como eu. Mas aí eu tenho mais irmãos por parte de pai só. Então, tinha o Fô, que faleceu, infelizmente, o Anderson. Tem o Carlos Alberto, que é o Xará. E tem a Carla Caoma. E tem a Débora. Bem servida de irmãos, né? Ah, somos. Que bom. Somos. E eu conheço todos graças à minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre fez questão de que a gente conhecesse e convivesse com os irmãos, mesmo sendo de mães diferentes. Muito bom, muito bom. Mas seu pai e sua mãe, como é que foi? Eles foram casados? Eles começaram estudando juntos, então eles namoraram desde os 12 anos, né? Sim. E ficaram juntos até meu pai falecer. Meu pai faleceu muito cedo, meu pai morreu com 40 anos. Sim, Então até os 40 anos eles viveram juntos. Entendi. Até os 40 anos do meu pai. Minha mãe é viva. Mãe é viva. Você tá falando que ela foi homenageada, tá te dando trabalho? Tá terrível, dona Magali. E como que era como que é a sua família, como que era o sustento, a renda da sua família, com que eles trabalhavam? Sua mãe Muito trabalhava, louco, seu né? pai trabalhava? Minha mãe trabalha desde os... Hoje não, hoje ela é aposentada, mas minha mãe trabalhou desde os 7 anos de idade, né? Ela vem de uma família muito grande, né? Eram 7 irmãos e minha mãe é a segunda filha, mas ela sempre teve essa coisa da mulher preta que toma conta de tudo. Então, eu me lembro da minha avó materna falar que quem fez o enxoval da minha tia caçula foi a minha mãe, quando ela tinha 12 anos, porque ela já trabalhava em casa de família, a princípio, e aí foi estudar, fez um concurso, prestou concurso e se aposentou como funcionária pública federal. Minha mãe trabalhava no TRE. Uma trajetória muito idêntica da minha mãe. Mas ralou, viu? Ralou pra caramba, idêntica. né? Começa a trabalhar cedo em casa de família. Minhas avós eram... Depois fez concurso. Exatamente. Minhas avós materna e paterna eram domésticas, né? Mas numa época em que não se tinha nem registro, nem... né? O meu avô era um homem do entretenimento, né? A gente brinca e fala que ele era um homem de muita sorte, porque ele jogava pra caramba e ganhava, né?
Muito. Quando perdia também, era o desespero da minha avó. Mas as mulheres sempre foram quem segurou a onda na minha família. As mulheres sempre tiveram à frente de forçar o estudo, bancar realmente. Eu brinco, e às vezes não. Quando as pessoas falam de empoderamento, eu falo, empoderamento tinham minhas avós, minha mãe, porque lá atrás elas nem sabiam que elas eram empoderadas, né? Elas não tinham nem ideia da revolução que elas estavam fazendo. Exatamente, né? Pelos próprios futuros nossos, né? Se as decisões que a sua mãe tomou, mudou seu vai futuro, estudar, vai estudar. as que a minha mãe tomou também, mesma coisa. E assim, a minha avó materna faleceu o ano passado, mas com 98 anos. E ela sempre foi muito... Ela morou mais tempo na Barra Funda também, né? Ela teve até... Eu acho que até minha tia Rosíris nasceu aqui. E aí depois ela mudou para a Zona Norte, né? Mas os meus avós paternos não. Eles se conheceram aqui na Barra Funda, porque minha avó era da Bela Vista. Minha avó era uma mulher que, para a época, já tinha... sofreu muito porque ela era desquitada. Conta a história da sua avó. Minha avó era muito louca. Ela casou-se e teve 2 filhas. E depois a gente chamava ele de vô, e não sabia que não era vô, mas era, né? O vô Benê, ele bebia muito, né? Então ela teve uns problemas sérios com eles. Em contrapartida, a mãe dele, a avó Marcolina, que ela morreu com 103, 104 anos. E eu a conheci. A avó Marcolina, ela trabalhava numa casa de uns 400 aí e aí, então, minha tia mais velha, que era minha madrinha, Cidinha, teve uma educação mais sofisticada, inclusive, né? Minha tia tocava piano, né? Ela foi... embora sendo do samba, ela teve toda essa... né? Não tinha esse estereótipo de que era sambista, não podia, não. Ela tinha que fazer ambas as coisas. E minha avó, em determinado momento, resolveu se separar. Quando ela se separou do marido dela, ela perdeu a guarda das crianças, né? Então, minha avó ficou um tempo longe das filhas. E nessa, ela conta que um dia ela veio distrair a cabeça e veio ver um ensaio dos Campos Elíseos, que era o cordão da época. E aí conheceu o meu avô. E aí eles se apaixonaram e ficaram juntos. Mas imagina como era complicado. Além de desquitada e sem as 2 filhas, a minha avó era mais velha que o meu avô. Né? Então ela já teve que quebrar pedra em cima de pedra, né? Sim. Era complicadinho, complicado. Minha avó também era o esteio da família dela. Ela perdeu meus tios avós muito cedo, né? Eles morreram de problema de pulmão, né? Na época ela não tinha muito frio, não tinha agasalho adequado, aquelas coisas. Mas os meus tios morreram muito novos, né? E minha avó era... E eles eram... A gente brinca e fala que eles eram os bunda mole, né? Porque eles arrumavam confusão e chamavam minha avó, e minha avó ia lá e resolvia, e batia. Então ela sempre foi essa fortaleza da família, né? Do lado da minha família paterna. E ela era assim, ela era quando ela resolveu, que ela assumiu o romance com o meu avô, eles vieram morar juntos. E um tempo depois ela engravidou do meu pai
Ela já tinha uns quase 40 anos quando ela engravidou do meu pai. E aí eles vieram morar juntos aqui na Barra Funda e logo em seguida, uns 3 anos depois, meu avô resolve refundar o Cordão Barra Funda, né? Mas com o nome de Camisa Verde e Branco. Sim. Como que a sua família percebia a questão de raça na infância? Falava-se sobre escravidão, né? Era um tema recente, a abolição da escravidão. Era, até porque, por exemplo, eu não cheguei a conhecer, mas a minha tataravó, Dona Siriaca, que era mãe da era avó da minha avó materna, ela nasceu mais ou menos nesse período. A avó Siriaca morreu com 117 anos. Minha mãe não conheceu, minha mãe tem 76. A minha única dúvida é se ela nasceu já no ventre livre ou se ela chegou a ser escravizada também. Mas os pais delas, os pais da minha tataravó foram escravizados. E falava-se sobre isso na sua família? A minha avó falava. Ela contava histórias, né, de que ele era meio que o feiticeirão lá da parada. Então, assim, que ela conta que a avó contava para ela que a família, o núcleo deles nunca se separou. Porque ele era o que curava todo mundo, e curava inclusive a Casa Grande. Então, era assim, se mexer comigo, né, o couro come. E cuidava dos irmãos, né? A minha avó me falava uma frase que era muito louca. Ela falava assim, que a avó Siriaca, minha tataravó, né? Que ela falava que ela sabia um monte de coisas, mas que a gente que as gerações futuras seriam muito maldosas. E eles usavam o que eles sabiam para se defender, que era a única arma que eles tinham. E que talvez nós não estivéssemos preparados para isso. Né? Hoje eu entendo um pouquinho do que ela queria dizer, porque vendo essas atrocidades aí, eu acho que eu não sei se eu não abriria a mão dos... Se eu tivesse um pouquinho daquele conhecimento, vixe, ia deitar e rolar na tela. Mas o que eu acho mais legal, nós sempre tivemos muita consciência da nossa negritude e no nosso espaço. Então, assim, tanto meu pai quanto minha mãe sempre diziam assim pra gente que não tinha lugar onde a gente não coubesse. Você tá onde você quer, onde você... se eles não abrirem a porta, você mete o pé na porta. Né? Mas não deixa, não tinha essa coisa do fulano tem cabelo ruim, né? Às vezes eu chegava em casa chorando, porque mesmo morando num bairro que durante muito tempo foi predominante, porque a Barra Funda era a periferia no começo do século. Depois é que veio a especulação imobiliária e a grande maioria foi mandada embora para as Coab da vida. Né? Mas aqui era o fim do mundo. Hoje eu dou risada, eu falo, gente, do lado do centro, como é que podia ser tão longe para eles, né? Exato. Eu só não tinha muito consciência quando eu era criança das configurações do bairro. Por exemplo, nós moramos durante um tempo onde é a Laramara, aqui na Conselheiro Brotera, era um cortiço. Então tinha o porão, que era onde nós morávamos, inclusive o Ideval foi, eu acho que o último morador de lá. Nós moramos lá também. Então aí você entrava, aí tinha a nossa casa, e aí subia uns degraus assim, e aí depois um monte de casa, né? E tinha um tanque de roupa coletivo, o banheiro coletivo para essas. A gente até que era privilegiadinho, porque nós tínhamos um banheiro
nosso ali, né? Mas hoje, embora eu achasse muito legal, porque a gente ficava junto e tal, eu vejo o quanto era insalubre aquilo. Porque era um porão mesmo, não batia sol, né? Às vezes eu me lembro e tento tirar o romantismo da lembrança, né? Porque era tudo muito úmido, né? E aí você começa a entender por que é que as pessoas adoeciam tanto, por que é que tinham tantos problemas pulmonares. E qualquer doença se espalhava porque era todo mundo muito junto, né? muito junto. Aqui tinha muito cortiço. Tinha Onde muito que era cortiço. exatamente a casa, essa casa que você morava, que você falou que a casa que era a casa O do seu porão. avô? Chama o porão. Era ela que foram feitas as reuniões para fundar o cordão? Foi ali. Onde que Foi era ali. exatamente? Na Conselheiro Brotero, eu só não lembro no 7. Número não vou lembrar agora. Mas é onde hoje tem uma casa que é para deficientes visuais, a Laramara. Entendi. Ali não, estou perguntando que a gente tem tentado entender alguns lugares do bairro que futuramente a gente possa vir a fazer alguma menção ali, alguma lembrança. Eu me lembro que foi um dos últimos, dos últimos cortiços a ser transformados, demolidos. Mas na época do Chico Buarque fez o Ópera do Malandro, as fotos da capa, da contracapa, foram feitas no porão, onde a gente morava. Olha. Então a capa do disco é louco, porque você olha aquilo e você fala... a mulher do Ideval pousou e tal. Mas eu acho que foi a partir dali que eu passei a olhar de fora, né? E eu passei a olhar com menos romantismo. Mas também não posso dizer que não foi uma infância bacana. Foi amada. Foi muito amada. E com toda a dificuldade que a família tivesse, nós crianças não sentíamos. Né? Então essa coisa era muito... tem gente descalça. Então depois que você vai crescendo, eu fui entender o que era ter gente descalça, eu ficava pé da vida. Eu falava, eu não sou gente descalça, eu sou grande. Eu quero entender o que está acontecendo, eu quero participar. Mas eles não davam essa liberdade toda, não. Não dava, não. E aí... mas nós ficamos no porão até 69 não, mais, quando o Marcelo nasceu, 73, até 73, 74 nós morávamos no porão. E aí depois, com as rodas de samba, que hoje onde é a Blue Space, na Brigadeiro Galvão, o meu avô alugou o salão e fez onde fazia as rodas de samba, né? O sambão, as primeiras rodas que os universitários vinham, então vinha gente da PUC. E aí a vida deu um upgrade e aí a gente foi morar na Lopes Chaves. Aí nós fomos morar no apartamento. Eu morei na Lopes Chaves. Morou na Lopes Chaves? Morei naquele azul, de janela azul. Não, eu morava no 251, apartamento 4, do lado do Itaú. Ali. A gente morou ali. E moramos ali até o meu avô falecer e depois nós mudamos para Imirim. Entendi. E desses que você falou que a família falava, né, sobre tinha uma consciência de raça, etc. Sim. Teve algum episódio assim que te marcou de algum evento de racismo que aconteceu com você ou com alguém próximo e que isso tenha ficado marcado ou uma reação? Olha, na verdade, assim, é óbvio, né, como gente preta, você acaba passando por isso constantemente, mas eu me lembro do primeiro episódio de agressividade mesmo, de
de doer, de você se sentir menor e ficar complicado, foi justamente na escola pública. Olha que louco, né? Que loucura. Eu tinha uma professora de matemática que ela claramente estudávamos eu, a Andréa, que é a filha, uma das filhas do Ideval. Acho que éramos só eu e a Andréa de negras na sala. E aí, eu não sei bem como é que... Porque eu cheguei para perguntar alguma coisa para a professora e aí ela disse que não queria... Ai, sai de perto de mim, vocês pretos, vocês têm um cheiro muito forte, vocês fedem. E aí... eu tinha ido com tanto carinho, eu tinha ido com tanta educação, porque me pegou eu fiquei em choque, acabei que não falei nada. E aí vim para casa, aí eu desabei, porque aí eu fiquei falando para minha mãe, eu sou fedida, eu cheiro mal. Ela, de onde você tirou isso? Eu falei, a professora falou que a gente que é preta, a gente fede. Claro que no outro dia, minha mãe foi lá na sala de aula, chamou a professora de bonita para baixo e fez ela pedir desculpa para mim na frente de todos os alunos, senão ela ia apanhar. Depois ela apanhou mesmo, mas não foi da minha mãe, não. Só não chamou de bonita, de resto. Não, de bonita para baixo foi. E engraçado que eu era muito popular na escola, porque eu sempre gostei eu gosto de gente, né? Então eu sempre gostei eu estava sempre envolvida com o grupo de teatro, e fazer peça na escola, sala de recreação. Até encontrei com uma menina que estudou comigo, Luciana, olha que louco. E ela levava de lanche pão com manteiga e açúcar, olha. E eu lembro dela por conta disso, né? Que eu achava o máximo a pessoa comer pão com açúcar, né? Criança é uma bosta, né? Eu achava top. E aí eu falava pra minha avó, tem presunto? Porque se eu levar pão com presunto, eu como o lanche da minha amiga, eu troco com ela. Então eu trocava mesmo. Dava o meu pão com presunto pra ela e comia o pão com manteiga e açúcar. Que besta! Esse foi acho que o episódio que mais me impactou, porque eu não entendia como um professor, uma pessoa responsável pela minha educação pudesse ser tão agressiva, tão e eu me lembro que assim, não foram todos os alunos, mas uns 2, 3, assim, tomaram as dores mesmo, porque embora eu tenha essa voz assim, tá, eu sempre fui muito doce, né? Depois que eu descobri que eu também era um pouquinho amarga, mas mas eu era muito doce. E aí eu fiquei muito, durante um tempo eu fiquei meio, né, insegura da minha... Não me achava mais bonita, né? Não queria mais pôr, porque já ficava... Né? Eu acho que até eu fiz uma brincadeira quando eu cheguei aqui, eu vou passar perfume, talvez ainda seja resquício dessas coisas que a gente passa quando é criança, né? Eu me lembro de um outro colégio, engraçado que as maiores agressões que eu sofri foram na escola. E aí a gente já tinha mudado para o Imirim e eu fui estudar minha mãe quis que a gente estudasse em colégio particular. Então fomos estudar no colégio particular, mas era um colégio de bairro, muito pequeno. E nesse colégio eram 5, 6 alunos por sala, bem pequeno mesmo. Mas nós tínhamos atividade, então tinha balé, tinha natação,
né? E aí eu falei, pô, dessa vez eu vou aprender a nadar, né? Eu vou tirar esse problema que eu tenho com a piscina, com o mar e vou cair dentro. E numa das aulas, e é muito louco, que é coisa na minha cabeça é de outras vidas mesmo, porque eu não consigo me dar pânico. E aí o professor tá lá tentando tem que bater os pés, fazer assim e tal, não sei o quê. Quando ele percebeu que eu estava nadando, eu é que achei que não, ele soltou a minha mão. E aí eu me desesperei e afundei. Só que eu só me dei conta que a piscina tinha 1,5 m quando ele falou, você não vai morrer afogada, fica de pé. Fica de pé. E aí eu falei, caramba, mano, a água bate na minha cintura, como é que eu vou morrer afogado? Mas eu pensava, e se eu bater a cabeça e desmaiar, ninguém me vê, tá? Eu sei que nesse coisa de me assustar, eu segurei num menino. E aí foi a primeira vez que eu ouvi, sua macaca, tira a mão de mim. Porra. Né? E com uma agressividade muito... que era meu colega de classe. Né? E aí, diferente do episódio com a professora, o professor parou a aula e aí deu-lhe falou um monte para ele. É óbvio que ele não tinha letramento nenhum, porque não era preto. Sim. Mas ele ficou indignado, porque na verdade era uma coisa tão louca, que ele fez assim, até ontem eu não tinha percebido que a gente tinha cor diferente. Você foi o único que percebeu que a Simone tem a cor diferente de você. Talvez porque ela seja mais inteligente que você, tire mais nota que você, e isso te incomoda. Porque ela é mulher e é preta, e aí pronto. Né? Mas mesmo assim foi voltar para esse lugar foi complicado para mim. Eu acho que por isso que hoje eu voltei para os bancos acadêmicos e hoje fui para uma universidade que não é que só tem preto, mas tem 90% de preto. Hoje estou fazendo uma segunda graduação e eu resolvi fazer na Zumbi dos Palmares, que foi o primeiro lugar na minha vida que eu entrei numa sala de aula onde 90% dos alunos são pretos. Né? Então, talvez também por isso eu tenha ido fazer pedagogia. Como é que foi um pouco, assim, você começou a contar, assim, né, de estudar. Então, assim, a música já nasceu, né, envolvida com pessoas relacionadas à música. Mas e você? Você tocou também? Você toca? Olha, como é que foi esse caminho? A música na minha vida é louco, né? Meu pai ele sempre dizia, quando os outros professores perguntavam, né? Na verdade, uma professora perguntou uma vez, e eu fui perguntar para ele. Falei, pai, a professora quer saber o que você faz, né? Eu jamais mocinho. Aí ele falou, ela quer saber o que da minha vida? A mensalidade não está paga. Falei, não, pai, os pais estão falando que cada um tem que falar a profissão do pai. Tá? Fala que eu sou vendedor de alegria. Então é assim, eu falava com o maior orgulho, né? Porque eu falava, meu pai é taxista, meu pai é não sei o que. E o meu é vendedor de alegria. Ele já era músico, meu pai era percussionista. Mas a música entra na minha vida muito louco, né? Minha mãe, nessa de ser empregada doméstica, ela trabalhou numa casa onde a filha da patroa tinha um pianinho. Pianinho pequeno. E eu era alucinada por aquele pianinho. Eu era alucinada. E aí, quando eu fiz 6 anos, quando eu fiz 5 anos, eu falei pro meu avô que eu queria de presente de Natal um piano. Mas eu queria um pianinho. Pois aquele velho louco não comprou um piano e não fez eu estudar. Aí ele fez eu e meu irmão estudarmos piano. E eu acho que a minha paixão pela musicalidade, pela
começa aí, né, com essa, eu flertando com o piano. E porque a minha professora de piano era filha do seu Dionísio, né? A tia Lucy. E eu não sabia ler, óbvio. Então ela pintava as minhas partituras com cores, né? As notas com cores para eu poder identificar e tocar, né? E eu tenho piano até hoje. Ai, que lindo. E o estudo, então, você falou que começou estudando aqui em escola pública. Fez Estudei. escola particular. Você trabalhava e estudava junto ou só Eu estudava? fui trabalhar com 16 anos a contragosto, meu pai ficou bravo, porque não precisa. Mas a minha geração já queria, né, achava que ia revolucionar, que ia mudar o mundo, louca, né? E aí eu quis, mas porque eu achava um absurdo ter que pedir dinheiro para sair, ter que pedir dinheiro para... E até porque, às vezes, eu pensava, e se eles não tiverem? Né? Então, até os 15 anos, eu só estudei. Né? Ajudava, lógico que tarefa de casa era obrigação, não era trabalho, né? E fazíamos as fantasias quando era carnaval, porque era tudo muito manual, né? Como as aulas eram menores, então nós bordávamos as fantasias em casa. E eu digo que eu acho que é isso que se perdeu no carnaval, essa coisa da reprodução em série, né? Você não tem mais Nós passávamos noite acordada bordando, então era famílias que ficavam ali, então Mas enfim, eu não trabalhava, não era remunerada nessa época. E aí comecei a trabalhar com 16 anos. E aí não parei mais, né? Porque aí depois que você toma gosto... E como é que foi? Você começou trabalhando aonde? Aí você falou que fez pedagogia. Meu pai ficou... E eu fiz um monte de coisa. Meu pai queria enlouquecer. Porque eu comecei a trabalhar, mas eu já namorava, né? E ele também não gostava. Ele não queria que eu nem namorasse, nem trabalhasse. E eu comecei a trabalhar num consultório dentário da... Nossa, Ivete, acho que era a doutora Ivete. De uma dentista preta que era ali na Conselheiro Furtado. Mas eu fiquei um mês lá, porque aí tinha que trabalhar de sábado, e de sábado tinha botequim. Caramba, aí eu ia perder, né? Sábado todo mundo folgava e eu ia trabalhar, eu ficava pé da vida com essas coisas. Eu sempre estudei de manhã e trabalhei à tarde. Então eu trabalhei lá durante um mês e tal. E aí depois meu pai, quando ele se conformou, que ele viu que eu queria trabalhar mesmo, ele falou, então faz o seguinte, o pai vai arrumar um emprego bacana para você. E me arrumou mesmo, fui trabalhar na Câmara Municipal e fiquei lá até ele morrer. E aí eu estudava de manhã, mas já em colégio público. Eu fiz o ensino médio, né? Mas na minha época era colegial, no Meireles, ali no Imirim. Então eu ia todos os dias. Então, como só eu trabalhava na minha sala, eu era a pica da galáxia. E eu trabalhava na Câmara Municipal e, na verdade, eu fico pensando assim, eu ganhava mais que minha professora. Não tinha noção, né? Não tinha noção mesmo. Burra, muito burrinha, porque assim, gastava dinheiro que nem... achava que ia multiplicar sempre. E aí, fiz meu primeiro vestibular. Fui fazer administração hospitalar. Só que fui fazer lá na Fundação em Santo André. Fiz só 6 meses, porque, 25 quilômetros para ir, 25 para voltar, eu desisti no primeiro semestre. Depois eu fiz 3 anos de fisioterapia, faculdade de fisioterapia.
E quando eu estava indo para o quarto ano, eu comecei a fazer o estágio e eu descobri que eu não conseguia nem dar alta para os pacientes, que não, porque tinha uns que iam lá, tadinho, eles não tinham com quem conversar. E meu coordenador queria me matar, ele falava, porra, Simone, você não deu alta para fulano. Aí eu falava, ai, não dá, coitada, ela tá com dor agora no outro joelho. E aí ele falou, se você não pode, não pode, tratou uma coisa, tem que dispensar, tem que... Mas eles eram uns velhinhos que não tinha ninguém para conversar, não tinha... Aí eu falei, quer saber, mano, isso aí não vai dar certo para mim não, eu não vou parar em lugar nenhum de serviço. E aí eu falei, bom, agora eu vou fazer pedagogia, que eu acho que eu vou... Também não dá certo, sala de aula. Porque eu achava que os alunos eram meus filhos, aí quer se meter. Mas você deu aula? Eu dei aula quando eu estava fazendo o curso de fisioterapia. Sim. Aí eu dei aula na Brasilândia e dei aula na Vila Souza, tudo periferia da Zona Norte. Né? Tanto que eu tenho um aluno que é amigo meu até hoje. Né? Eles me chamavam de The Best. Porque eu já era do samba, então alguns conheciam, outros não, mas a grande maioria conhecia. E aí eu achava que tinha que mudar a didática para conviver com esse pessoal, porque não adiantava só o que estava no livro. Eu queria que eles aprendessem diferente, que eles aprendessem a pensar, que eles... Né? Então eu sempre punha uma poesia na lousa, né? Punha filme para eles assistirem, mas a direção também não foi muito com o meu método, não, mas também levei sensação para cantar na escola. Ai, foi uma época muito legal, muito legal, muito legal. Às vezes eu tinha um fusquinha. E às vezes eu tava voltando para casa, aí eles falavam assim, ô The Best, tá indo pro ponto? Cadê o Big Bruce, que eu chamava ele de Big Bruce? Falei, o Big Bruce tá quebrado. Aí os alunos falavam assim, não, vai ficar andando a pé? Tinha um aluno que ia, esse dia foi muito complicado, assim, para mim, porque ele chegou em casa, eu dei meu endereço para ele pegou o carro. E aí eu me dei conta que eu não sabia onde ele morava, eu não sabia quem ele era. Eu vi meu Fusquinha indo embora, assim. Mas não é que o filho da mãe, ele arrumou. Lógico que ele deu todo o rolê do mundo, ele acabou com a gasolina do Fusca quando ele me devolveu. Mas devolveu ele andando. Olha. Devolveu ele andando. E eu achava um barato, eles tinham sonhos, assim, né? Que embora eu achasse que a grande maioria não ia conseguir, não é por falta de competência, não é porque eles não eram competentes, é porque eles iam ter que... Já tinha filho, tinha tudo contra, não tinha nada a favor, não tinha ninguém para dar uma... Né? E aquilo me desesperava. Tanto que um aluno, acabou que eu saí da escola, porque tinha um aluno que a mãe abandonou, então ele queria morar lá em casa, eu deixei ele ficar. Quase vou presa, né? Quase vou presa. Mas ele ficou, e a família não ligava, né? Ele me chamava de mãe. E aí começou a complicar para mim. Aí fui fazer pedagogia, eu falei, bom, eu acho que com os pequenos eu vou conseguir segurar mais a onda, né? Porque falei, gente, será que eu não vou encontrar nada que me... terminei e tal, mas não atuei. E aí agora eu faço publicidade e propaganda, que aí eu gosto de falar, eu viajo na maionese, então eu falo, agora acho que eu tô na área certa, né? Chegando na terceira idade, eu encontrei a minha vocação, fora o samba. Você nasceu que dia, que ano? Nasci em 14 de fevereiro de 68. 68. Eu fui a única filha que estraguei o carnaval da minha mãe, porque eu nasci numa quarta-feira. Minha mãe tinha saído do ensaio, né? E
Não, ela foi pro ensaio no domingo. E aí falou que teve vontade de não sei o que, comer o ovo, né? Eu falei, mãe, pô, pobre mesmo, vontade de pobre, né? Vontade de comer ovo, mãe. Aí ela falou, cheguei, comi, fiz um pratão, tal, não sei o que. 2 dias depois, na semana do carnaval, eu resolvo dar a cara. O carnaval era no sábado e eu nasci na quarta-feira. Então aí ela fala que, por castigo, meu aniversário também é no carnaval e ninguém lembra. E aí você comemora ele Não, e eu falo, mundo. Aí eu falo para ela, é por isso que eu comemoro o mês inteiro de fevereiro. O mês inteiro. E desde você falou que trabalhou na Câmara. Trabalhei. Da Câmara você foi dar aula. Isso. E hoje você trabalha com o quê? Hoje eu fiz um concurso para a prefeitura, eu sou funcionária pública. Ah, que legal. Né? E hoje trabalho com licitações. Mas já estou quase me aposentando. Então, pelas minhas contas, eu termino a faculdade e me aposento no mesmo ano. E você canta também? E eu canto. E cantar sempre foi uma coisa presente? Na verdade foi, mas eu cantava, eu cantava no banheiro, eu cantava, cantarolava, não sei o quê, mas eu tinha muita vergonha. Quando eu falava para as pessoas que eu era tímida, eu falava, tímida, eu falo, sou tímida. Então as primeiras vezes que me puseram para cantar em público, eu cantei de costa. Falava qualquer coisa, estou saindo, não estou nem entrando no palco, eu já estou saindo. Mas depois você vai pegando gosto pela coisa, né? Eu tinha vergonha porque eu achava a minha voz muito grave, né? Você imagina eu falando alô de manhã, né? Alô. Uhum. Sei, minha voz é grave. Eu odiava atender o telefone e falava, senhor. Eu falava, eu não sou senhor. Ainda mais depois da noitada, né? Isso, aí toma uma cervejinha, aí já era, né? Hoje de manhã foi isso, exatamente isso. Nós fomos pro evento e ficamos o dia inteiro. E aí hoje de manhã eu tava com essa voz de 16 toneladas. Sei. Né? Mas engraçado, mas que hoje eu gosto dela, eu gosto da sonoridade da minha voz, eu gosto Mas antes eu não gostava não, eu queria falar fininho, eu acho que nem combinar comigo, né? Eu queria falar fininho. E o canto também é uma coisa que eu aprendi em grupo. Nós tínhamos no colegial um grupo de meninas e a gente ia se encontrar na casa de uma outra que também era musicalidade total. Então nós fazíamos aulas todo final de semana, né? Desculpa para beber. Mas fazia aula e tinha lá professor de canto mesmo, tá? Não sei o que, daqueles chato que não toma gelado, não sei o que. E eu pensava, pô, mano, se precisar tudo isso, pra mim não vai dar não. Não vai dar não, que eu vou começar a fazer igual o Tim Maia, não ir no show. Mas cantar junto era uma coisa que me deixava soltinha, né? Ouvir a voz dos outros, o coral é uma coisa que me deixa, né? E eu acho que foi daí que eu comecei a me perceber, né? Perceber a potência da minha voz e não ter vergonha dela. Mas foi um caminho bem complicadinho. Tô para te dizer que só faz uns 10 anos que eu canto aí, porque eu não tinha coragem, não tinha coragem. Entendi. E, enfim, né, agora a gente está indo mais para o último bloco, né, assim, como, que a gente não perguntou para todo mundo, mas como você vem da família Tobias, então faz sentido ir perguntando um pouco, assim, né, que primeira coisa, né, então... Outras pessoas que vieram aqui, né? A gente entrevistou o Zelão, a tia Neide, né? Então eles falam que as reuniões, né, aconteciam ali na casa dos seus avós,
né, e muito das discussões, né, para fazer o cordão saíram de lá. E aí, quando você nasce, o cordão ele já está pronto? Como é que é? Já, o cordão é de 53. Sim, e você, então você Eu começo já a nasce desfilar uma em 70. associada? Como é que é? Você já nasce sendo A uma minha associada? carteirinha era, acho que, é que eu não vou, não, mas a minha carteirinha não é nem do, era do cordão. A minha carteirinha acho que era 003, 004, uma coisa assim. E o que você... Conta pra gente qual que foi sua A minha trajetória dentro da escola. Então, eu comecei a desfilar em 70. Né? Eu tinha 2 anos, né? Que naquela época podia. Então eu desfilei, né? Cheguei a pegar um pedaço do Anhangabaú. Depois, como era criança e não tinha, o carnaval não tinha a rigidez que tem hoje, né? O engessamento que tem hoje. Eu geralmente me fazia uma fantasia parecida com a da rainha de bateria, que era sempre alguém que eu gostasse, senão. E aí eu ficava ali com ela sambando, né? Porque modéstia à parte eu sambava bem pra caramba. Até os meus 9 anos eu saí como passista. Aí depois eu fui desfilar em ala, né? Aí montei minha ala, que chamava Força Jovem, quando eu tinha 12 anos, que era também só das minhas amigas, porque eu não queria... A gente tinha turminhas na quadra, sabe assim? As minhas amigas, que não são minhas amigas, que são quase minhas amigas. Então tinha... Depois, ainda bem que hoje a gente é tudo amiga, meu. E até os meus 17 anos, eu fiquei saindo em ala, ala coreografada não, saía no carro alegórico. Nós tínhamos uma composição de carro, né? Então saíamos lá. Eu parei de sair em carro em 87, que eu voltei a sair de passista. E aí eu casei em 88 e fui para a diretoria. Como é que é essa ida para a diretoria? Foi meu pai que... meu pai que me impôs mesmo. Ele fez aqui, ó, tem que aprender, vou fazer igual meu pai fez, então a partir de amanhã você vai cuidar disso, vai cuidar daquilo. E foi assim. E que cargo você ocupou na diretoria? Eu fui diretora do departamento cultural, que era a minha praia, né? Eu sempre gostei dessa coisa de montar biblioteca, porque assim, o Camisa sempre teve essa pegada, né? Eu me lembro que 78, 77, mais ou menos, tinha curso de alfabetização para adultos na quadra. Então, meu pai gostava dessas coisas, assim, né? Desses intercâmbios. Como a gente também tinha muito contato com o pessoal do Chic Show, então, assim, você acabava conhecendo outras culturas, vendo outros horizontes. E a minha pegada era essa. Aí depois eu vim para trás, para os bastidores, que era a questão de organizar carnaval, ir atrás de carnavalesco, tá, que é a coisa chata da coisa. Né? Mas eu vou te falar, para mulher preta, ai, nossa, lá vem ela falar, não, mas é assim. Eu vejo, outro dia eu estava conversando com a Solange, que é presidente do Mocidade Alegre. E eu disse para ela, se você fosse preta, não sei se você teria tanto sucesso assim. Porque a rejeição já começa por aí. Né? Mulher preta não pode errar. Qualquer coisa que você fizer, você tem que ter bola de cristal para dar certo. Né? Porque a cobrança, e principalmente do nosso povo, é muito maior. É muito maior. Né? Dentro de um universo que essencialmente sempre foi masculino, então, é muito complicado.
né? É que nós somos de gente que mete o pé na porta. Mas hoje em dia, eu não sei se eu meteria tanto pé na porta assim. Eu não sei se eu teria tanta... Vendo a trajetória e o caminho mesmo. Nós éramos uma família, sabe? Cada escola tinha sua família e cada família se conhecia e a gente fazia essa comunidade que era o samba. Hoje, primeiro que se você me perguntar um refrão de um samba do ano passado, com muita dificuldade eu vou lembrar, a não ser que um que eu aprendi nos 45 do segundo tempo, que me surpreendeu muito, que foi o da Tucuruvi, que falava de Fá. Mas os temas ficaram muito comerciais, as pessoas não se reconhecem mais. Eu, depois de muito tempo afastada, eu fui ver um desfile e assisti, né? Que eu falei, bom, isso aí eu nunca fiz, então agora eu vou ficar do lado de cá para assistir, né? O povo, você vai chorar, você vai passar mal, você vai... E aí eu olhei, se eu reconheci 10 pessoas desfilando, das pessoas que eu conheci eram muitas. E aquilo me doeu tanto, sabe? Me fez perceber que a gente acaba deixando com que os aventureiros, os forasteiros se apropriem de uma coisa que é nossa e modifiquem tudo. Então, assim, uma coisa que era... eu cheguei a ouvir que samba não era coisa de preto. Falei, não é agora, né, que você está ganhando dinheiro, porque quando não tinha dinheiro era coisa de preto e de maloqueiro, né? Hoje tem artista, hoje tem televisão, hoje tem... Então, e eu digo para eles que não é esse deslumbre. Escola de samba não é isso, é o local de aprendizagem, de aprender a dividir, de aprender a ouvir, de aprender a reconhecer-se como ser humano. E isso eu não vejo mais, né? Então, é assim, eu tive uma discussão um tempo atrás com o seu Carlão do Peruche, exatamente isso. Falei, eu não percebo mais comunidade nas escolas de samba. Porque as pessoas não têm um objetivo comum que não seja ganhar o carnaval, só isso. Não tem mais nada além disso. E aí se ganha, todo mundo ganhou. Se perde, a culpa é de quem? Do presidente. E você ficou na diretoria do Camisa em quais anos, quais cargos? De 88, quando eu casei, 89, até 2006. Eu fui diretora, cultura... Uma vida. Que você acaba ficando sem vida, né? Você sabe que uma das coisas que me fez tomar a decisão de abrir mão da presidência foi que um dia o meu filho virou para mim, ele tinha 11 anos na época. Ele falou, mamãe, eu queria tanto ter uma mãe comum. Ah, você foi até a presidência. E aí eu falei, como assim mãe comum? Ele falou, mãe comum que tira férias e fica com os filhos, que a gente não tem que brincar de fazer carnaval só. Porque você nunca tirou férias comigo. E aí eu fui me dar conta que eu nunca pude tirar férias no trabalho, nas férias escolares do meu filho, porque nas férias eu tinha que tirar no carnaval. E tudo bem que ele ia, ele curtia, mas eu não percebi o quanto que aquilo incomodava, né? Uma mãe comum, né? Depois eu brinco com ele hoje, eu falo, sua mãe é tudo menos comum, né? Ele fala, eu sei, querida, eu sei. Mas foi o meu start, porque assim, eu vivia, respirava
a minha vida era toda programada em função da escola de samba. Né? E aí eu sempre digo isso para eles, falei, olha que eu sempre trabalhei, mas era complicado demais, porque às vezes eu tinha que tirar férias, às vezes eu fiquei hipertensa nesse período, e foi punk, foi bem doloroso, né? Eu estava conversando outro dia não, ontem, né? Uma senhora da velha guarda veio falar com a gente. Ai, porque vocês precisam voltar. Aí eu explodi, né? Que aí eu falei, bom, tudo que eu não falei nesses quase 20 anos, agora eu vou falar. Eu falei, mas vocês diziam que a gente era chata, que a gente não prestava, que a gente... Agora, por que vocês querem a gente agora? Agora eu tenho vida. Agora eu posso sentar e tomar minha cerveja, se eu quiser ficar bêbada, eu fico. Eu não sou a presidente. Né? Então, assim, hoje eu tenho vida. E eu acho que é isso que me faz não voltar para o corpo diretivo de nenhuma agremiação. Né? Lógico que eu gosto, eu adoro ver ensaio técnico, eu adoro ouvir uma batucada, né? E até ontem o Divino fez uma... É pena que eu só não ouvi outra parte, mas ele falou que batucada era de... Como quem diz, batucada quem faz é raiz, quem é ritmista é coisa, porque ele falou, porque o verdadeiro é batuqueiro, né? A pessoa tem que tocar, e né? Eu quando vejo uma escola de samba, por exemplo, da UESP, que são dos grupos que querem ascender, é completamente diferente. Naquele momento você ainda vê isso, né? As pessoas se conhecem, as pessoas se ajudam, as pessoas tomam conta as umas das outras. Hoje ficou tão grande, o fluxo é tanto, e é tão... até o componente mudou. Né? O componente hoje é assim, o Rosas ganhou, vou sair no Rosas no ano que vem. Aí quem ganhou foi o Império, então eu não vou sair mais no Rosas, vou sair no Império. Né? Era inconcebível um negócio desse. Era como você torcer para um time de futebol e porque ele perdeu o campeonato, você torcer para o outro. Né? A gente tinha uma rivalidade, era muito louco isso. Né? Rivalidade mesmo, de ficar de mal, era camisa e vai-vai, porque os dois são oriundos de cordão, Peruche e Nenê, porque os dois nasceram em escola de samba. Então, assim, tudo bem que a rivalidade era na pista, mas era uma coisa assim, a gente ia lá para achar defeito, não ia pra achar... Ainda mais se eles estivessem bonitos, aí que a gente punha defeito mesmo, né? Cantava o samba errado, só para... Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe de histórias, por exemplo, meu avô saía para comprar tecido, porque quando começou os desfiles, os cordões, eles davam tecido para cada um fazer sua fantasia. Então, se ele via um tecido que o pé rachado ia gostar, por exemplo, então ele falava assim, aqui, avisa o pé, eu comprei uns panos preto e branco para ele lá que estava na promoção. Manda ele vir me pagar, hein? Manda ele vir. Mas comprava, sabe? A rivalidade não era ali tinha mais... O problema era mais acirrado quando se tratava de namorar. Então, assim, quem era da Barra Funda não ia namorar na Bela Vista. E quem era da Bela Vista não vinha namorar na Barra Funda. Porém, os bailes, tudo que eles curtiam, inclusive na época dos meus pais, era aqui. Então eles tinham que vir. Aí se eles mexessem com a mulher de alguém aqui, eles apanhavam. Mas... E não tinha jeito, eles tinham que vir curtir aqui. A Barra Funda era isso hoje, que nem o povo, hoje...
A Barra Funda sempre foi esse caldeirão de gente alegre, cheia de... agora já tenho minhas dúvidas com esse monte de prédio que está para ser construído aqui. Vai cada vez mais, né, limitando, né? Gourmetizando também. Exatamente. Aí vai virando um samba de pleiba que para mim não dá. Exatamente. Né? Tudo muito igualzinho, tudo muito padronizadinho. E isso não é quando eu falo com algumas pessoas, eu falo, não quero ser chata porque estou velha. Não, é que você ouviu uma batucada, você sabia identificar quem era quem. Você sabia que era a caixa do Nenê, o surdo do Camisa, a pegada do vai-vai. Você batia, você ouvia e sabia quem era. Hoje não, hoje é tudo igual, A tal de bossa. E aí fica uma exibição, né? Eu conversando com o Divino, que acho que é um dos mestres mais antigos em atividade, ele estava falando ele falou, tanta bossa, que você não sente, é mais vaidade do que... Falou, é diretor de não sei o quê, Ele falou, é tanto diretor. E aí a gente estava conversando, eu estava lembrando de um pôster que ele tem do campeonato de 89. Aí eu falei, Divino, não tem um diretor, só tem você na frente da bateria. E eram 250 caras. E o Divino é o único mestre de bateria que não usa apito. Sim. Ele faz tudo com a mão. Como ele consegue, eu não sei. Mas ele ensina. É lindo ver isso, sabe? A bateria com criança de 7, 8 anos, tocando mesmo, né? O instrumento com carinho, não aquela coisa de para se aparecer só, enfim. Eu tenho saudade, sim, de como era a estrutura. Não sou contra a modernidade, eu acho que tem que ser moderno. Mas você não pode perder a essência da coisa, porque aí você se perde. Né? E todas as entidades que começam a perder a essência é um caminho de ida sem volta. Né? Eu estava vendo um vídeo aí hoje que eu acredito que a dona Ivone Lara deu 3 voltas no caixão, se jogou, voltou, nasceu... Porque uma moça lá, convidada, uma dessas celebridades, que eu não sei nem quem é, que vai sair no Império Serrano, que é uma escola que eu tenho maior admiração, com uma releitura da roupa da dona... Primeira releitura que a dona Ivone lá saiu de baiana. Ela pôs 2 pedacinhos de pano assim e com a bunda de fora. Ok, vai sambar, vai fingir que samba, não tem problema. Mas mandar um beijão para a dona Ivone Lara e dizer que ela espera que a dona Ivone Lara veja o vídeo e goste? Ela está homenageando uma mulher que ela não sabe nem que morreu. É nesse nível que a gente está. E aí é difícil manter. Né? Se você... eu não sou contra artista, eu não sou contra... Mas eu acho que aqueles que são apaixonados pelas suas agremiações, eles precisam ter espaço e lugar de fala, sim. Né? Porque são eles, essas pseudo-celebridades, esse povo, aí eles vão e voltam. Né? Eles vão para onde tem visibilidade. Né? Mas o povo lá não. O povo que cria das escolas, esses sim, esses estarão sempre com eles. E eu fico fazendo discurso. Não é isso. É que tem umas coisas que, tipo assim, tem umas coisas que você vai falando
que tá contido dentro de perguntas que a gente tinha aqui, entendeu? Então eu tô olhando pra não fazer você repetir as mesmas coisas. Eu falo pra caramba, hein? Não, deixa eu te perguntar uma coisa. O carnaval é uma forma de se associar, né? Então você tá ali, você tá numa diretoria, você tá associada. Como que é a associação, sei lá, assim, como você se associa, o fato de estar à frente, inclusive, de uma escola que é importante, você se relaciona também, sei lá, com grupos religiosos, políticos, associação de bairro, como que é isso? Então, hoje eu não estou mais na escola, mas eu tinha eu sou candomblessista, mas eu sempre acreditei, por exemplo, nas festas, quando o meu avô era aquele católico que ia no centro, como todo mundo. Eu sou católico, umbandista, não sei o quê. Ia no centro na sexta-feira tomar passe e no domingo ia na missa, né? E aí a gente tinha missa todo aniversário da escola. E eu achava chato, porque é chato mesmo. Ainda tinha uns padres daqueles da antiga, chato, não era nem o padre modernoso. Assim. Aí eu falei, quer saber, mano? Falei, mãe, eu quero fazer um ato ecumênico, porque a gente não tem só católico aqui, a gente tem budista, tem gente da Sechonoye, E aí a gente começou a fazer isso, né? Um ato ecumênico, chamar, né? nas festividades, pessoas de vários segmentos religiosos, cada um na sua fé, né? Não esquecendo que, na verdade, a essência das escolas de samba é o candomblé, é o terreiro, a sua própria formação, ela vem da exclusão dos espaços religiosos, das festas religiosas, da branquitude, para fazer a sua manifestação. Eu não podia tocar lá, ia para Pirapora, você não podia ir lá porque fazia bagunça, então ia lá para os barracões e ficavam lá. Aqui em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro é uma outra história. Tem as mães de santos que acolhiam o povo lá, enfim. O carnaval paulistano é muito rural, né? Do interior para a capital. Mas a gente tinha uma relação muito legal por exemplo, antes do primeiro boom da Barra Funda, se tinha quando era cordão ainda, se tinha uma amizade, um relacionamento muito legal com os comerciantes do bairro. Inclusive, se passava livro de ouro, eles ajudavam, os cordões desfilavam nos seus bairros, tanto camisa quanto vai-vai, desfilava nos bairros, tá? Nas ruas do bairro. No começo da década de 70, quando começa a ficar o povo começa a ganhar um pouquinho mais, começa a ficar com um poder aquisitivo um pouquinho maior, eles começam a se incomodar com a escola de samba, né? Então eles começam a fazer movimentos para que a gente não ensaiasse mais aqui em cima, porque a gente desfilava, mas fazia os ensaios aqui dentro, né? E aí é quando o meu avô consegue o espaço lá da James Holland para fazer a quadra, né? E aí para de desfilar aqui, né? Mas tinha gente, óbvio, não eram todos os moradores. Os mais antigos gostavam, porque sabiam que no carnaval vinha, E aí fica só a questão do Royal, né? O Royal vira a atração porque é onde tinha os bailes de carnaval. Tá? O que é o Royal? O Royal é um clube que tinha, né? Na Lopes Chaves, Royal Clube. Então eles faziam formatura, fazia baile de 15 anos e no carnaval era um clube tipo um paulistano dos pobres, assim, tá? Era o Royal. Que ano que vai lá para James Holland? Vai em 74 para lá. Você já estava... Já tava veterana quase. Não, você é 69. 68,
Já tava veterana, já tinha desfilado pelo menos uns 3, 4 carnavais, né? E aí a gente fica todo felizão, né? Porque aí tem um espaço que a gente pode, né? E aí agora volta o movimento do sai daqui, porque aqui não é lugar de vocês. Tem acontecido isso? Tem. Por exemplo, as festas na quadra não podem mais ser a noite inteira, porque agora tem uns prédios em frente, né? Eles chegaram depois, mas aí o barulho incomoda, né? O que a gente chama de batucada, eles chamam de barulho, aí incomoda. E aí toma um monte de multa de psil, aí dá pra segurar, né? Eles fizeram isso com o Vai-Vai, né? Tiraram o Vai-Vai do Bexiga. Conseguiram tirar o Vai-Vai do Bexiga. E, infelizmente, eu acho que eu não vejo um futuro promissor para o Camisa na Barra Funda. Eu acho que o plano é colocar as escolas de samba nas marginais, né? E aí, se você não tem carro, se você não... Ai, não tem nem metrô na marginal, né? Exatamente. Né? Aí é mais um fator excludente, né? Eu acho que... O que você acha que foi mudando nesse carnaval que você participou muito, né? Assim, de momentos marcantes de mudança, Sim, né? Então, você participei. começa no cordão, aí depois vira desfilei ver escola, desfilei. aí você participa da diretoria por quase 20 anos, né? Foi quanto tempo de diretoria? Foi de 80, 90, 20 anos. 20 anos. Então, muita, né, que você fala aí, depois da década de 70 muda. Muda. O que você acha que foram essas mudanças? Eles oficializaram o carnaval em 72, né? Quando eles obrigaram, né? Na verdade, tanto Camisa quanto Vai-Vai são obrigados a virar escola de samba, porque eram só os dois que tinham, eram os últimos cordões que restaram. E com a oficialização em 72, nós fomos obrigados a virar escola de samba. E aí começa a desfilar, depois do Anhangabaú, a gente começa a desfilar na São João. Mas a São João era uma coisa mais popular mesmo, né? Não tinha arquibancada paga, não tinha nada disso. Era corda, né? Era acessível para o povo mesmo. E a gente desfila na São João até 76, que é o último ano de desfile na São João. Aí 77 vamos desfilar na Avenida Tiradentes. Já fica um pouquinho mais... Que lugar da São João que saía, que lugar que parava? Teve 2 momentos. Primeiro a gente desfilava onde era o... acho que nem... onde eram os cinemas ali, o Comodoro, o Cine Espacial, nós subíamos a São João. Aí depois eles inverteram. Aí a gente vinha do Anhangabaú e descia a São João. Né? Onde ficavam os cinemas era a dispersão. Ali. E aí, depois nós fomos para Tiradentes. A Tiradentes era legal também, era muito gostoso, mas aí já se cobrava ingresso, né? Era um dia só, mas era até bem cansativo, porque também não tinha... Tudo bem, não era tão organizadinho assim, você podia se estender, você não tomava pau porque extrapolou o tempo. Então, às vezes, uma escola, para prejudicar a outra, fazia um desfile mais devagarinho, que era para outra, sei lá, de manhã. Sei. Isso rolava muito? Rolava. Mas aí agora tem tempo, não pode passar no tempo. Agora tem. Você não pode sair antes, nem depois, nem... Agora você não pode nem sambar, né? Essas mudanças que foram acontecendo... É isso, né? Como é que é? Em que momento que veio esse negócio de ter o tempo, né? Criar dessas regras aí do carnaval? Esse tempo Você é diretora desse tempo, né? Eu sou da transição, eu consigo ficar nesses 2 lugares. Até 90, não, até a televisão começar a transmitir, você não tinha um tempo né? E aí entra a TV na parada, então você precisa organizar melhor esse desfile. Então aí começa a ser estipular tempo,
né? Começa a se pegar moldes do carnaval carioca, tentando adaptar à nossa realidade, né? Então, carnaval começa... Para ser televisionado, a gente abre mão do dia, porque o carnaval era domingo, né? Os desfiles eram no domingo. Então, nós abrimos mão do domingo e passamos ao grupo especial a desfilar no sábado, né? E aí começa a ficar grandioso demais, aí você tem que abrir 2 dias de desfiles. E aí você vai diminuindo o tempo das escolas, né? O problema é, cada ano que passa, eles mudam a regra do jogo. E é isso que eu acho um absurdo. Quem que muda? A liga, são os próprios dirigentes. Então, às vezes, não é um presidente que vai, não é representante. Ele é presidente da escola, mas ele não é representante na liga, né? Então, é lá que se faz as votações, que se tomam as decisões, que se escolhe como é que vai ser o processo de escolha de jurados, entendeu? Essas coisas é tudo na liga, né? Antes era na UESP. Mas a entrada da TV foi determinante, é isso? Na minha... Digo, para ir mudando. Para ir mudando o formato, e mudando a quantidade de pessoas, né? Não a qualidade do carnaval, porque eu acho que... eu estava até vendo uns vídeos antigos, a qualidade já existia. É óbvio que era completamente diferente, mas pela quantidade de pessoas, mas se você ouvir, por exemplo, sambas de enredo, os temas que se falavam antes e o que se fala agora, né, comercialmente ficou agora, né? Você não tinha essa perspectiva de ter a visibilidade de um patrocinador. Isso interferiu também na cadência do samba, na velocidade com que vem? Com certeza, com certeza, com certeza. Se você tem menos tempo, né, você tem que fazer a sustentação desse povo, manter, até porque é critério de julgamento, né? A harmonia, o canto e a dança. E aí você acelera para... Hoje, se você... Outro dia a gente estava conversando, eu falei... A gente não passa, o desfilante não passa mais do que 20 minutos desfilando. E aí você fala... Eu me dou conta de que eu fico pelo menos 6 meses ensaiando, isso aqui, sem dormir, para passar 20 minutos. Se eu for da comissão de frente, menos ainda. E uma curiosidade aqui pra gente ir fechando. Você foi uma das primeiras mulheres presidentes de escola de samba em São Paulo? Não, a primeira Não, foi uma das Madrinha primeiras, Alice. mas não, mas eu digo assim, desta leva... minha mãe foi antes de mim. Então conta aí. Minha mãe foi antes de mim. Minha mãe ela já acompanhava mais o meu pai, por exemplo, ela já fazia, já tinha algumas funções, até quando antes dele falecer, comissão de frente, baiana, bateria e casal de mestre e porta-bandeira, era tudo ela e destaque era ela que organizava, né? Então, óbvio que com a morte do meu pai, a gente perdeu um pouquinho porque tinha lugares que você não ia conversar com o ferreiro, não ia conversar com o marceneiro, não ia conversar com o escultor. Então, assim, no primeiro ano, ok, nós somos bem-sucedidas, mas tomamos bonde pra caramba, né? Porque, tipo, sabe a rebimboca da parafuseta? Se não tivesse, não. Mas também depois que a gente aprendeu, aí virava as braba, as chata, porque eu tô fazendo as perguntas, eu sei um pouco da história, que eu tô fazendo as perguntas que depois, né, vai ficar só a sua entrevista. Então tem que fazer sentido para quem estiver ali recontando o roteiro cronologicamente. Assim, tá. Por isso que eu tô te perguntando. E aí ela sofreu mais ainda do que eu, né?
porque eu trabalhava, eu estava na diretoria, mas eu era do social, ela teve que sair brigando com os caras, né? Porque é muito louco, porque ainda é um universo masculino, né? É muito louco, porque você não vê os caras falando esse louco desse presidente, mas é presidente, ela é louca. Sim. Ah, deve estar naqueles dias, né? Tem sempre alguma conotaçãozinha, né? É complicado, é complicado. Ou então, assim, eu passei por isso, ai, credo, até eu casar pela 4ª vez. Porque eu gosto de casar, sabe? Aliás, eu estou indo pro meu 5º casamento. E ela ganhava um samba enredo, tá saindo com ela. Aí eu falo, poxa vida, será que os presidentes passam por isso, né? De ser acusado de sair passando rodo na quadra inteira, porque Como é que foi isso? Nem sempre que você esteve na diretoria, você esteve casado. Você teve maridos diferentes, companheiros diferentes. Tive companheiros diferentes de outras agremiações, inclusive, que foi complicado para ele. Eu casei em 88 e casei de véu, grinalda. Mas o meu casamento durou até o falecimento do meu pai. Meu pai morreu, eu me separei. Porque ele achou que podia deitar e rolar, porque meu pai tinha morrido e aí não ia dar certo. E aí, depois eu tive o 02, aí eu tive o 03 e com o 03 eu tive meu filho. Né? Que também a gente se separou, meu filho tinha 6 meses. E aí, na verdade, quem ficou comigo mais tempo foi o 04 que cuidou, me ajudou a criar meu filho. Como dizia meu filho, ele era o dono de casa perfeito, né? Para ajudar. Mas eu nesse inteirinho, entre o intervalo de um casamento e outro, eu dava umas namoradas. Tinha umas namoradas. Né? Mas assim, e o pior é que não dava nem para namorar ninguém lá de dentro, porque era um falatório do caramba, né? A maioria das pessoas que me acusaram de namorar, se eu soubesse eu tinha pegado mesmo, tinha passado o rodo, mas não era mais fama do que proveito. Né? Sim. Eu conheço, sei como é que é, eu pago né? esse Você preço chega, também. Oi, tudo bem, pronto, acha que você tá... Não esse tô, preço não também. tô. É difícil, né, mulheres em espaços de poder, né? A iniciativa está indo para o 10º ano, o ano que vem. Eu sou fundadora junto com o homem, com o Dudu Ribeiro, parceiro que topou dividir aí a direção das coisas comigo. Mas não é brincadeira, não é fácil. Não com ele, é com o mundo. Com o mundo, com o mundo. Porque assim, é muito legal até que você tenha que dar ordem. Exato. Aí, quem que ela pensa que ela é? Exatamente. Exatamente. É isso. É isso. Essa neguinha cheia de... Aí eu falo, neguinha não, negona, né? Me respeita. Muito bom, preciso fazer uns estágios com você. Neguinha não, negona, né? Presta atenção. Oh. Minha avó que usava uma frase que eu falava, ai, vó, ela deixei de ser branca pra ser franca. Aí eu pensava, que momento que ela achou que ela era branca? E de tudo isso aqui que a gente conversou, você acha que teve alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de ter falado? Tem alguma reflexão sobre, né, assim, acho que quando a gente abre essa caixa da memória, você também, né, revive afetivamente tudo isso. Você quer trazer, sei lá, alguma reflexão, fechamento? Então, eu só gostaria que não se deixasse com esse desenvolvimento que vai acabar acontecendo, né? Essa questão do monte de prédios, das construções, que a memória não se perca, né? Que a gente não comece a perder. Eu acho um trabalho essencial para que
nós não perdamos a referência, né? A referência de histórica mesmo, né? Eu estava me lembrando do quartel aí, né? Que era o quartel. A gente tinha tanto medo, embora a gente brincasse, ficasse, tá? Quando falava assim, olha o juizado de menor, a gente já viajava na maionese, porque falava, pronto. Quando via aquela perua azul maldita, porque não interessava, né? Então eu acho que as pessoas precisam entender que tem esse lado legal, mas também tem um lado duro que foi que foi construído aqui. Por exemplo, eu fui entender o porão depois que eu saí daqui. E aonde nós morávamos, na verdade, era um lugar onde ficavam os escravizados, né? É por isso que não tinha janela. É por isso que era úmido, né? Em frente, bem em frente a Laramara, hoje não tem mais, mas tinha um casarão que você conseguia ver mesmo o porão como era. Então, assim, o porão era no nível da rua, porque não podia ter janela, mas tinha um buraco era um buraco mesmo, assim, um quadrado com um metal, assim. E você percebia que era só para as pessoas que ficavam lá, habitavam lá, que estavam presas lá, respirarem. Exatamente. Né? Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas só pensarem na grandeza do carnaval e não pensarem como era a questão de familiar mesmo, de todo mundo ser uma família, né? Eu tenho tantos tios, primas, tias, que não são meus parentes consanguíneos, mas são os meus parentes que o samba me deu, né? Eu adoro quando as crianças... Ontem mesmo eu tinha uma menina, tia Simone. Falei, caraca, mano, pensar que eu peguei essa menina no colo, né? Eu vim te ver cantar, né? Isso que eu tenho medo do deslumbre, fazer com que eles se esqueçam do que realmente importa. Porque quando a gente começa a deixar que tomem conta do que é nosso, da nossa cultura, eles modificam. E modificando a gente para de existir. Eu acho que o que me dói nessa mudança que as escolas de samba tiveram é que eles fazem questão do apagamento. Então, tudo só acontece daqui para frente. O que aconteceu lá atrás, para eles, não interessa. Então, se eu tenho alguma mensagem para deixar, se você gosta de alguma agremiação, vai atrás da história da sua escola, como se ela fizesse parte da sua vida. Porque aí você vai começar a entender como eram as relações e como é que nós nos relacionamos. Muito obrigada, Simone. Eu espero que o nosso trabalho ajude a recontar um pedacinho dessa história. Eu também.